No passado, fantasmas apareciam apenas ocasionalmente em incidentes inexplicáveis, alguns deles revelando-se gentis e inofensivos, mas alguns deles sendo maus e perigosos. Há 100 anos, o poder dos espíritos fantasmagóricos aumentou dramaticamente e eles começaram a matar pessoas por diversão. A população do planeta foi bastante reduzida e os que permaneceram mal conseguiram sobreviver. Isso continuou até o surgimento de Phantom Spirit Masters que podiam controlar e lutar contra fantasmas. Cada fantasma está conectado ao seu guia por um objeto fantasmagórico especial. Estamos na Academia de Mestres dos Espíritos Fantasmas, onde os calouros estão discutindo animadamente o que acontecerá a seguir. Ninguém percebe como um homem alto e sombrio, iluminado por uma luz vermelha, se move pelo corredor. Alguém ameniza a situação dizendo que a vida de uma pessoa comum não é tão ruim se você comparar com o fato de que alguém pode morrer em uma cerimônia hoje. A silhueta de um homem aparece na porta, de onde sai um brilho vermelho. Todos ficam em silêncio. Li Feng é um dos primeiros a notar o examinador, que afirma que chegou o momento que pode mudar suas vidas. Li Feng foi considerado um fracasso desde a infância porque recebeu um objeto espiritual muito estranho, uma borboleta com caveira. Todos tentaram humilhá-lo, e o objeto espiritual foi chamado de lixo. Mas Li Feng nunca pensou em desistir. Ele sabia que chegaria o momento em que todos o levariam em consideração. Não gritei com Li Feng como lixo e dei o meu melhor para rejeitar meus agressores. E agora, sentado na cerimônia na academia, Li Feng sabia que não tinha chance de falhar. O examinador pediu silêncio aos alunos com uma tosse silenciosa e todos ficaram em silêncio. O homem se apresentou como líder da Associação de Espíritos Fantasmagóricos e responsável pela cerimônia. Os estudantes olharam para o examinador com medo e alegria, e ele disse a todos para retirarem seus itens espirituais. Os rapazes começaram a tirar e colocar vários objetos sobre a mesa, amuletos, facas, tigelas. O examinador disse aos estudantes para canalizarem sua energia espiritual para os assuntos, mas poucos entenderam o que era exigido dele. Li Feng ainda não conseguia acreditar que seu estranho objeto seria capaz de sentir e receber sua energia espiritual. O examinador fez um selo e disse em voz alta que após um longo período de gestação, chegou a hora de libertar seu espírito fantasmagórico. Sangue demoníaco negro começou a jorrar da tigela do gordinho, acompanhado pelo constante salto da tigela. O anel de uma linda loira, que ela colocou no dedo, começou a esquentar e deixou queimaduras em seus longos dedos. O examinador exigiu silêncio da plateia e explicou que o que estava acontecendo era consequência de sua força interior, que os ajudaria a despertar seu espírito fantasmagórico. Havia também aqueles que já choravam porque nada aconteceu com seu item espiritual, tinham medo de que agora teriam que viver a vida de uma pessoa comum. O examinador disse que aqueles cuja matéria não teve bom desempenho poderiam arrumar suas coisas e sair da sala de aula. Aqueles que não demonstraram ânimo ficaram muito chateados e começaram a gritar com o examinador, mas ele mostrou compostura. Li Feng não conseguiu despertar o espírito de seu sujeito, mas permaneceu aparentemente calmo e tentou analisar a situação que estava acontecendo ao seu redor. Ele olhou para sua borboleta e tentou não entrar em pânico como os demais, cujos objetos também não apareciam. O gordo começou a insultar o herói na frente de todos, dizendo que não podia esperar mais nada do órfão e de seu objeto inútil. Li Feng pediu ao gordo que não fosse tão autoconfiante, pois mesmo sem o poder do item ele conseguiria dar uma surra nele. O gordo começou a ligar para todo mundo cujo assunto não aparecia, e então um dos alunos deu um pulo abrupto, arregaçou as mangas e mandou o gordo ficar de boca fechada. O loiro tentou correr até o gordo para acertá-lo, mas o examinador apareceu atrás dele. O cara se contorceu, suas pernas começaram a se enroscar, ele gritou, sua dor foi transmitida a todos os presentes e houve um silêncio total. Um segundo depois, o cara estava caído meio morto no chão da plateia, e um grito silencioso ecoou em seus olhos de vidro. Todos estavam assustados. O examinador disse que qualquer pessoa cujas disciplinas não tivessem um bom desempenho deveria deixar a sala de aula imediatamente. Li Feng saiu chateado, não sabia o que fazer a seguir, pois não conseguia provar que não era um lixo. Saindo da plateia, Li Feng ouviu as palavras do examinador, que disse que para estabelecer o controle sobre o espírito é preciso fazer um sacrifício e derramar seu sangue. Li olhou para seu item espiritual e não conseguia acreditar que havia falhado, não conseguia imaginar como continuar vivendo como um fraco. Enquanto isso, na plateia, após o derramamento de sangue para fazer um sacrifício aos espíritos, os primeiros estudantes já gritavam com entusiasmo que agora haviam se tornado mestres dos espíritos. Os espíritos pairavam ao redor da plateia, coletando as opiniões de outros estudantes.
Eles tinham formas completamente diferentes: pessoas, dragões, monstros, animais. E então aconteceu o inimaginável. Foi o grito de um completo valentão, de cujo peito se avistava a ponta de uma lâmina com um olho de diamante vermelho brilhante na base do cabo. Ele abriu os braços, ergueu o rosto para o teto, abriu a boca e um forte fluxo de energia violeta começou a emergir de lá. O menino de um homem gordo começou a se transformar em um homem forte. Seus braços aumentaram 3 tamanhos, seus olhos ficaram pretos como a noite, suas costas estavam cobertas de alfinetes de metal, seus dentes viraram presas. Ele tirou uma lâmina do peito e pegou isso na mão dele. Em uma fração de segundo, o possuído correu em direção a um dos alunos, balançou com toda a força e quase cortou sua mão, mas o cara conseguiu escapar. O corte na mão do cara estava emitindo uma fumaça negra sinistra, e um pouco de seu poder espiritual podia ser visto saindo dele. O herói olhou pela janela do auditório, com medo, choque e mal-entendido sobre por que nenhum dos zeladores da academia estava intervindo em sua cabeça. Lee olhou para o professor, ele ficou imóvel. Poderia pensar que tudo estava indo conforme o planejado e essa era a próxima etapa do exame. O gordo saiu e viu Lee parado. O olhar do gordo era maluco. Não parecia que antes ele era um valentão que não podia fazer nada. Agora ele era um assassino de sangue frio. O gordo avançou sobre o nosso herói, que não conseguia sair do lugar surpreso. Lee pensou que tudo estava acabado e que ele encontraria a paz. Uma luz ofuscante. Lee ergueu a cabeça e viu como o golpe da lâmina do gordo deteve o espírito de uma linda garota de vestido branco. Essa garota de vestido branco é realmente minha companheira fantasma, pensou Lee Fang. Uma voz veio do item, dizendo que a missão do iniciante foi concluída, a experiência e a pílula do espírito fantasma foram obtidas, os itens e recompensas seriam automaticamente colocados no inventário. O fantasma da garota se virou e se ofereceu para usar a pílula resultante para atualizar do rank F para o rank I. Esta pílula não apenas estimulou o espírito, mas também aumentou a força do herói, sua visão e audição. O gordo novamente pretendia atacar Lee, mas seu espírito companheiro bloqueou seu caminho. Lee olhou para a garota e pensou em como chamá-la. O nome pareceu aparecer em sua cabeça. Lee virou-se para o fantasma e disse que agora ela se chamaria Tonton. A garota se virou. Seu rosto não expressava nenhuma emoção, mas estava claro em seus olhos que ela gostava de agora ter um nome. Enquanto isso, o gordo começa a aumentar ainda mais de tamanho. O chakra negro ao seu redor destrói tudo ao seu redor. A energia escura irrompe de seu peito e com seu rugido ele abafa a todos. O examinador diz que o homem gordo é um espírito maligno rank D que agora está entrando no modo Berserker. Lee Fang e Tonton ficam diante do espírito maligno, e Lee considera suas chances de vencer, já que há poucos minutos ele ganhou novas habilidades e seu companheiro espiritual. Lee Fang entende que ainda não sabe do que Tonton é capaz, mas sabe que suas habilidades são inferiores às do Fat Man, que se tornou um furioso. O furioso dispara instantaneamente em direção a Lee, que percebe que não apenas sua visão e audição melhoraram, mas sua reação também melhorou e ele será capaz de bloquear seu golpe. Lee bloqueia o golpe do demônio com uma cadeira, saindo simultaneamente da linha de ataque, mas a velocidade e a força do demônio não são menores que as de Lee. O demônio, tendo quebrado a cadeira em lascas com um golpe, com um leve movimento da lâmina quase alcança a nuca de Lee. Ele já está pensando em se despedir do dia de hoje, que lhe deu um novo amigo e novas forças. Lee percebe que alguém o salvou e impediu o ataque do Berserker. Lee vê Tonton segurando a lâmina, que salvou sua vida. E então o inimaginável acontece. O vestido Tonton e seus olhos ficam vermelhos escarlates. O laço em sua cabeça aumenta de tamanho. Seu cabelo se desenvolve como se fosse um furacão. A lâmina simplesmente explode em suas mãos. O chakra vermelho e afiado começou a se concentrar em um redemoinho em suas mãos. Reunindo energia na mão direita, Tonton a enviou direto para o rosto do gordo. Com um segundo golpe poderoso ela nocauteou o gordo. Ele voou uma longa distância, largou a lâmina e gritou de dor ou porque um monstro o estava comendo por dentro. Um líquido preto começou a escorrer da boca do gordo, seus olhos escureceram, seus músculos murcharam e ele caiu no chão com toda a força. O gordo estava deitado no chão e não se mexia. Não havia uma única característica nele que indicasse que há apenas um minuto ele era muito maior e exalava uma energia tão incrível. A conexão interna entre Lee e seu espírito companheiro fez perceber que a experiência de seu espírito e o relacionamento favorável com ele haviam se fortalecido, e ele mais uma vez recebeu a pílula de aprimoramento de habilidades. Lee sentiu quão fraca Tonton estava. Ela precisava recuperar suas forças.
Tonton voltou ao objeto espiritual. Ficou claro que o modo maligno consumia muita energia. Essa situação gerou muita conversa entre os alunos da academia. Eles admiravam o quão forte Li era e era capaz de lidar com o espírito maligno Rank D. O examinador reconheceu a força de Li Feng e disse que se não fosse por ele, haveria muitas vítimas inocentes, inclusive aquelas pessoas que o trataram como um fraco. O professor disse que a cerimônia foi concluída e todos os que passaram, inclusive Li Feng, foram matriculados como estagiários no Mestre dos Espíritos Fantasmagóricos, após o que ele se despediu e efetivamente começou a se dissolver na chama azul. Os estudantes e Li Feng deram um suspiro de alívio, parecendo-lhes que este era o melhor dia de suas vidas. O examinador nunca tinha visto um espírito atingir o nível e na primeira invocação, nem entendeu como um espírito bom assumia uma forma maligna que estava muito além de seu nível. Desaparecendo, o examinador olhou para Li Feng e pensou que ainda precisava surpreender as pessoas ao seu redor mais de uma vez, talvez ele se tornasse um herói. Li segurou seu item espiritual, sentindo gratidão, sentiu a energia explodindo de dentro dele. Li prometeu desenvolver as habilidades de seu espírito e se tornar o mestre mais poderoso. Li Feng morava em um pequeno apartamento de um cômodo no antigo bairro central da cidade de Lui. O apartamento foi dado a ele pelo Estado porque ele era órfão. Já era tarde, Li Feng estava deitado na cama, ele manuseava seu item espiritual nas mãos. Ele disse o nome Tonton, o objeto em suas mãos iluminou-se com a luz, uma aura começou a escorrer dele e a sala ficou fria. Alguns segundos depois, Tonton já estava sentado na cama, e Li disse a ela que as pessoas percebem fantasmas diminuindo a temperatura. Li agradeceu a Tonton por salvá-lo e observou que ela fez um bom trabalho. A menina não demonstrou emoção e não respondeu. Li recebeu uma mensagem no painel de controle individual de espíritos informando que sua experiência havia aumentado e que o nível de relacionamento com o proprietário também havia aumentado. Li percebeu que tudo de novo que ele diz ou mostra a Tonton aumenta seu nível. Agora ela pode aprender qualquer coisa. Li estava pensando em como construir adequadamente uma estratégia para treinar Tonton. Ele encontrou pela primeira vez o treinamento de espíritos e também sabia que Tonton não era um espírito comum. Li tentou tocar a cabeça de Tonton. Não foi perceptível, mas recebeu uma mensagem no controle remoto informando que essa ação aumentava a avaliação de seu companheiro em 1 ponto. Li percebeu que você pode ensinar qualquer coisa e a experiência aumentará. Ele começou estudando o alfabeto e ganhou um diferencial em seu tesouro de experiência e relacionamentos. Exibiu filmes Tonton na TV. Ele me mostrou como escovar os dentes corretamente ao longo do dia. Ganhei 50 pontos de experiência e 10 pontos pelo relacionamento com meu companheiro. Agora eu deveria ir para a cama, disse Li Feng. De manhã eu deveria me juntar ao treinamento dos mestres dos espíritos fantasmas. Feng deitou-se. Tonton não voltou ao objeto, mas começou a observar Li dormir. Foi muito estranho para ele adormecer no frio que vinha do fantasma e sob a supervisão dela, mas ele não podia ofender ela e dizer que não havia necessidade de fazer isso. Na manhã seguinte, Li Feng estava caminhando para a academia, e quando um ônibus passou, ele ouviu seu nome. Alguém gritou com entusiasmo: sim, este é Li Feng, que, no primeiro dia do despertar do espírito, conseguiu derrotar um espírito de posição superior. Todos os olhares dos alunos reunidos no ponto de ônibus estavam voltados para Li. Todos queriam trazer tal pessoa para sua companhia. Achavam que ele sabia de algum segredo. Li se aproximou do ônibus acadêmico. Um homem de capuz e capa dizia aos alunos para não se apressarem e se sentarem. 108. Os alunos lotaram o ônibus. O ar estava cheio de incerteza. Li percebeu que o ônibus estava frio. Estava frio. Como Li havia adivinhado pela presença de fantasmas, alguns alunos ficaram com medo de vê-los perto deles. Li não tinha medo dos espíritos, sentia a calma de Tonton e entendia que eles não fariam mal a ninguém. Até os fantasmas olhavam para Li Feng com interesse, e os caras do ônibus não entendiam por que ele estava tão calmo. O zelador que estava acomodando os alunos no ônibus entrou e disse que não havia o que temer esses espíritos e que eles não fariam mal. O diretor disse que os fantasmas são companheiros e os alunos devem aprender a interagir com eles para se adaptarem às condições da periferia da cidade. O zelador observou que muitas vezes se deve ter medo dos vivos, não dos espíritos, e até que todos percebam isso, não serão capazes de se tornarem verdadeiros mestres dos espíritos. Os ônibus transportavam os estudantes pela Praça da Ponte até a rodovia subterrânea, além da qual uma enorme parede dourada podia ser vista de longe. O ônibus que transportava Li foi o primeiro a chegar ao posto de controle que ultrapassava o muro dourado. Foram recebidos por 3 guardas que exigiram parar e mostrar documentos.
O motorista apresentou seus documentos e disse que estava levando estagiários para treinamento na Academia Fantasma. Após verificação de seus documentos, eles foram liberados. Os ônibus passaram pelo posto de controle. Os alunos estavam entusiasmados, queriam conhecer o novo prédio onde seriam treinados. Os ônibus passavam por um longo túnel feito na montanha. No final do túnel havia uma luz. Depois de sair do túnel, todos os alunos se pressionaram contra as janelas do ônibus tanto quanto possível. Viram um muro de ouro tão alto e grosso que por causa do teto do ônibus era impossível ver onde terminava. Um dos alunos disse que o ouro não permite a entrada de espíritos no território da academia. Todos os alunos ficaram maravilhados. O ônibus parou. Os alunos foram orientados a descer e os espíritos também seguiram até a saída. 4 ônibus pararam no prédio principal da academia e os alunos começaram a descer um por um. Li Fang, ao descer do ônibus, percebeu que não haviam chegado ao prédio central da academia, mas sim a uma cidade externa chamada Lui. O guia conduziu os alunos até a estátua do grande mestre dos fantasmas, que deu nome à cidade. Li se virou e viu um canteiro de obras onde pessoas trabalhavam juntas com fantasmas. Esses fantasmas eram... A partir desse momento, iniciou-se um teste de 3 meses, e agora foi necessário levar mapas virtuais nos quais estavam marcadas as casas onde os alunos poderiam morar. Mas para se mudar para uma casa, você precisa derrotar o espírito que nela vive. Quanto mais alto o nível da casa, mais forte o espírito vive nela, mas mais confortável é viver nela. Li Fang queria conseguir a mansão mais legal e provar a todos do que ele era capaz. A garota mais linda dos calouros correu até Li e o convidou para fazerem a prova juntos. Ela sabia que ele era o aluno mais forte da academia. Parecia que a garota tinha usado um feitiço. Ela era muito atraente. Porém, nosso herói decidiu não sucumbir ao encanto dela, pois sabia que teria que percorrer esse caminho sozinho. A menina quase chorou, pois era a mais bonita do seu círculo e nunca havia recebido recusa de um rapaz antes. Li Fang decidiu ir na direção oposta de todos os estudantes, para a praça da mansão. Segundo rumores, espíritos muito malignos viviam lá. Não havia ninguém na praça da mansão, parecia que ninguém morava aqui. Caminhando entre as mansões, Li sentiu uma aura negativa tão forte que não sentiu nem mesmo o berserker que lutou no dia anterior. Li se aproximou da mansão maior e viu um velho deitado em um banco, que disse que deveria procurar outra casa em outra área. O velho disse que apesar de esta mansão ter sido construída mesmo para estagiários, ninguém entrava nela há 10 anos. Li perguntou do que se tratava e se ninguém merecia sequer tentar. O velho disse que muitas pessoas tentaram se mudar para esta casa, mas estavam todas mortas, pois esta casa era habitada por espíritos malignos de nível C, e mesmo um verdadeiro mestre dos fantasmas pode não ser capaz de derrotar tal espírito sozinho. Li pensou sobre isso e começou a pensar que Tonton é um espírito fantasma de rank, ou seja, a diferença com os monstros da casa é de 2 ranks, o que é muito perigoso, mas você pode usar uma pílula de aumento de rank. Li usou a pílula e, após a atualização, ele não apenas percebeu o aumento, mas também o sentiu, pois seu corpo foi fortalecido em 80%. O velho gritou para Li enquanto ele caminhava em direção à casa e tentou impedi-lo, mas Li já havia decidido tudo sozinho. Ele sabia que agora havia uma diferença entre seu espírito e o espírito maligno que guardava a enorme casa em um nível acima, e ele entendeu que seu modo escarlate aumentava brevemente suas habilidades em outro nível. Ele calculou tudo com calma que no modo especial o nível de Tonton e o nível do espírito maligno seriam iguais. Li entrou na casa, mas não viu nenhum espírito nela. Ele estava cauteloso. Então um rosnado foi ouvido no 2º andar, ecoando por toda a casa. Uma silhueta com olhos brilhando com fogo vermelho apareceu no 2º andar. Li começou a subir as escadas, os degraus rangendo. Ele tentou não demonstrar preocupação com o que estava acontecendo. Caminhei rapidamente até o 2º andar, mas o lugar onde o fantasma estava alguns segundos atrás estava vazio. Li pensou ter ouvido algumas batidas em uma sala próxima e correu naquela direção. Ele abriu bruscamente a porta e viu que o barulho era de 2 fantasmas, uma cozinheira que cortava pão e uma empregada carregando pratos. Uma fração de segundo e os fantasmas desapareceram no ar, os vestidos que usavam caíram no chão e os pratos caíram sobre a mesa com estrondo. A casa ficou muito silenciosa. Li ficou alerta e começou a perscrutar a escuridão da sala. Um segundo, uma faca brilhou atrás de Li Fang, apontada diretamente para seu pescoço. Tonton, Li conseguiu gritar bem alto, e agora apareceu uma garota, que direcionou o chakra de 2 palmas para o fantasma da governanta para repelir o golpe fatal destinado a seu dono e desferir seu próprio golpe poderoso. Porém,
O fantasma reagiu instantaneamente e saiu da linha de ataque. Ele se movia em grande velocidade. Tonton imediatamente saltou da sala atrás dele e se preparou para a batalha. Li Fang gritou alto para Tonton, que havia ido para a batalha, mas ela não ouviu mais. Sua atenção estava focada no fantasma. Atrás de suas costas, Li sentiu um chakra maligno e ouviu um machado assobiando no ar, que voou direto para sua cabeça. Ele conseguiu se esquivar da lâmina fina e afiada do machado espalhado. Li queria escapar da sala, mas viu que seu caminho estava bloqueado pelas pernas de outro fantasma. Ele se virou e viu que estava cercado por 3 fantasmas que vira antes de preparar a comida. Você não foi avisado que só existem espíritos malignos nesta casa. Por que você veio aqui? Li estava confuso. Tonton havia ido embora e não conseguia protegê-lo. Ele achava que estava tudo acabado. Li decidiu testar suas novas habilidades. Ele tinha certeza de que não apenas sua reação havia melhorado, mas também sua velocidade de movimento. Li correu o mais rápido que pôde em direção à saída, desviando dos golpes dos fantasmas. E graças aos deuses ele conseguiu cruzar a soleira da sala ileso. Os fantasmas riram alto e gritaram algo ininteligível atrás dele. Li estava certo e de fato ele começou a se mover muito mais rápido. Ele se virou em direção à sala onde 3 fantasmas tinham acabado de estar. Via as 3 fantasias de servo que os fantasmas acabavam de usar caírem no chão, e percebi que elas só aparecem quando você entra na sala. Li decidiu testar sua teoria caminhando até a porta e colocando um pé acima da soleira. Naquele exato segundo, os fantasmas começaram a assumir forma física novamente e as coisas começaram a subir acima do chão. Li tirou a perna e as roupas caíram no chão novamente. Ele pensou que o fantasma principal estava tentando atraí-lo para um determinado lugar onde ele tinha maior poder, e provavelmente esse lugar seria o segundo andar. Isso é ruim, porque Tonton está em perigo agora. Precisamos encontrá-la com urgência. Li correu muito rapidamente pelo corredor na direção para onde Tonton havia voado recentemente. Ele precisava de tempo para avisá-la. Passando pelo salão de festas, Li viu Tonton cercado por fantasmas dançando em ternos de negócios e gritou alto para ela sair da armadilha com urgência. Então, sob o teto acima de Li, o fantasma do qual Tonton o salvou apareceu, e ele percebeu que havia calculado corretamente, e o fantasma ergueu uma faca acima da cabeça de Li. Em uma fração de segundo, Li tirou sua lâmina dourada da bainha e defendeu o golpe do fantasma. Depois disso, ele pulou para o teto e atingiu o fantasma no peito, mas o fantasma apenas sorriu. Li não conseguia entender por que a lâmina dourada não funcionou. O espírito maligno revidou instantaneamente, mas Li conseguiu se esquivar. O fantasma continuou avançando. Li recuou, e somente por causa de suas novas habilidades ele conseguiu desviar dos golpes, e então Li caminhou de costas para alguma sala. Antes que ele pudesse cruzar a soleira da sala, o fantasma desapareceu e suas roupas caíram no chão. Li se viu na sala em que Tonton estava lutando. 2 fantasmas desta empresa imediatamente chamaram a atenção para o herói. Ele tentou chamar a atenção de toda a empresa, o que estava causando problemas para Tonton, e conseguiu. Agora eles o estavam caçando. Depois de desviar a atenção deles, ele foi capaz de invocar Tonton novamente. Tonton rapidamente voou em direção a Li e começou a se encolher para se mover em direção ao seu objeto. Os espíritos tentaram impedi-la a qualquer custo, mas pareciam incapazes de tocá-la. Li, junto com Tonton, saiu correndo da sala e os espíritos atrás dele se dissolveram. Ele os ouviu gritando. Suas vozes estavam ficando mais baixas. Eles estavam perdendo o poder. Pulando a cerca do segundo andar, Li ouviu as roupas dos espíritos caírem no chão da sala. Pulando do segundo andar, ou pousando, percebeu que o chão tinha rachaduras, e talvez ele não caísse neste chão. E ele estava certo. Quando pousou, o chão sob os pés de Li Fang se despedaçou e ele se viu no porão. Desde a queda, a consciência de Li ficou turva e ele mal abriu os olhos. Sim, lutar contra espíritos malignos de nível C é um ato muito precipitado. Antes que o herói tivesse tempo de ver o que o cercava, Tonton apareceu do objeto, e então sua garganta ficou seca. Ele não conseguiu pronunciar uma palavra por causa do choque que experimentou. Tonton abriu os braços na frente do monstro sem precedentes para proteger seu dono. Gritou em dezenas de vozes, e esse grito ecoou em meus ouvidos como gemidos agudos de socorro. Este é um monstro de nível C que absorve almas para se tornar mais forte e distribui essas almas pelos corpos para controlá-las. É por isso que ninguém saiu vivo de casa até agora. Tonton fez lâminas com seu chakra e as jogou no monstro. No entanto, o monstro conseguiu controlar até mesmo tentáculos decepados e atingiu Tonton. Tenha cuidado, Tonton, gritou Li Fang.
Ele cortou os tentáculos do monstro com uma lâmina dourada e tentou se aproximar de Tonton para salvá-la. Lee conseguiu atacar um segundo antes que o monstro agarrasse Tonton com seus tentáculos. Ele salvou Tonton, mas não percebeu como ele próprio se viu nas garras do monstro, que o envolveu por todos os lados. O monstro puxou Li Fang em sua direção para devorá-lo, mas Tonton tentou detê-lo. Ela passou por dezenas de tentáculos até seu dono, já que era impossível permitir sua morte. O herói cortou com sua lâmina para a direita e para a esquerda, mas sua força o deixou. O monstro devorou o corpo e a alma de Li. Ele se sentiu leve e calmo. Neste momento, o velho disse ao examinador que Li Fang foi para a morada mais perigosa dos monstros completamente sozinho. O mestre correu o mais rápido que pôde para ajudar Li. Ele sabia que faltavam apenas alguns segundos para o problema. Li não sentia mais seu corpo, apenas os últimos pensamentos passaram por sua cabeça. Ele não queria acabar com sua vida neste momento. Ele tentou invocar Tonton, mas não tinha mais voz, foi quase completamente absorvido pelo terrível espírito. Tonton percebeu que se ela não se transformasse em sua forma mais elevada, os dois morreriam. Ela imediatamente assumiu uma forma escarlate brilhante, uma energia frenética emanava dela, mas ela não era como o maligno que morava nesta casa. O corpo de Li foi engolido pelo monstro, apenas a palma da mão esticada em direção a Tonton. Ela passou pelos tentáculos do monstro até a mão de seu dono e o agarrou com força. Tonton puxou Li em sua direção com toda a força, foi incrivelmente difícil para ela, ela não sabia como lidar com ele. Um último empurrão e agora Li já está em suas mãos. O monstro no qual havia 100 espíritos começou a brilhar em vermelho e a inchar. Aproximando-se do porão onde Li e Tonton estavam, o mestre viu uma luz pronunciada que indicava uma explosão que se aproximava. O mestre desceu ao porão para ver o que restava do promissor aluno Li Fang, que ontem mostrou coragem e salvou a todos. Houve uma explosão e o mestre conseguiu se proteger graças à sua aura. A explosão foi tão forte que foi ouvida do lado de fora da casa. O velho tinha certeza que ninguém sobreviveu, como sempre. O mestre olhou para a poeira da explosão e encontrou os restos mortais de Li Fang. Imagine sua surpresa ao ver Li Fang vivo, que estava detido por Tonton, e não havia mais vestígios do espírito fantasmagórico do Rank C. Tonton não largou sua dona enfraquecida e parecia que ela estava chorando. Tonton mudou para o item espiritual, e o computador portátil de controle espiritual notou que a experiência de combate havia aumentado em 1000 pontos. Li, esfregando o objeto espiritual, agradeceu a Tonton por mais uma vez salvá-lo da morte. O mestre desapareceu sem mostrar sua presença a Li Feng, ficou chocado. Ele contou a um dos membros do conselho da cidade exterior o que tinha visto. O nome do membro do conselho era Yana. Ela era a líder da guilda dos mestres dos espíritos fantasmagóricos, bem como a líder da cidade de Lui. Yana ficou encantada ao ouvir falar do jovem estagiário que conseguiu alcançar tais resultados graças ao seu espírito único. Ela estava pensando em como poderia usar esse garoto para seus próprios propósitos, porque possuir tal espírito é um caso isolado, 1 em 1 milhão e uma vez a cada 100 anos. Ela se perguntou se Li seria descendente de uma das famílias mais antigas e fortes já encontradas na história. O chefe do serviço de segurança estava pensando em como o menino era negligenciado, pois crianças desse nível são supervisionadas desde a infância. Quando a magia dos espíritos nasceu, nas origens estavam os 4 clãs mais fortes, que tinham suas próprias habilidades únicas. Os anciões do clã lutaram pelo papel dominante entre os clãs e experimentaram a magia espiritual. Eles tinham um poder único, mas foram mortos por um dos membros do clã, que, graças à magia espiritual, foi capaz de combinar as habilidades de todos os 4 clãs. Durante a batalha, o poder dos clãs foi espalhado por todo o planeta e, depois de centenas e milhares de anos, absolutamente qualquer povo poderia se tornar mestre dos espíritos. Reconheço a sua força, disse o cara. Velho, você me surpreendeu. Você é um cara muito capaz, tenho grandes esperanças em você. Conseguir uma mansão aos 16 anos é muito legal. Li foi até a fila de registro, onde teve que anotar seus dados e local de residência. Na fila, Li ouviu histórias sobre como os estudantes unidos lidaram com os espíritos fracos no meio da multidão, e um dos rapazes foi até a praça da mansão e perdeu o ânimo lá na batalha e agora terá que viver a vida de uma pessoa comum. Foi a vez de Li se registrar e lhe perguntaram onde iria morar. O rosto do registrador se contorceu ao ver a chave da mansão. 248. O escrivão, assim como os estudantes que faziam fila atrás do herói, não conseguia acreditar que ele derrotou sozinho o espírito maligno da mansão.
A multidão discutiu o que havia acontecido com medo e inveja. Eles não acreditavam que entre eles houvesse aprendizes tão fortes que pudessem lidar sozinhos com o espírito maligno. O escrivão parabenizou Lee e disse que ele foi o único que, aos 16 anos, conseguiu derrotar um espírito desse nível e expressou seu respeito por ele. Lee recebeu um smartphone com 10.000 pontos no saldo. Agora podemos descansar, pensou Lee, e todos continuaram a discutir o que havia acontecido. As meninas ficaram encantadas com Lee, já que só tinham 3.000 pontos para o time todo, e só ele tinha 10.000. Elas ficaram se perguntando se poderiam morar na mansão caso ele fosse seduzido. Lee ligou para Tonton para agradecê-la por salvar sua vida. Bom trabalho, Tonton. Eu não teria conseguido sem você. Recebemos 10.000 pontos como recompensa e podemos comprar presentes para nós. Quero que você vá às compras comigo. Tonton assentiu e sorriu, algo que ela nunca tinha feito antes. Li Fang ficou muito surpreso e começou a pensar que Tonton estava desenvolvendo consciência e logo seria capaz de se comunicar com ela como amiga. Li Fang e Tonton foram até a periferia da cidade para dar um passeio e comprar algumas coisas necessárias. Li e Tony desceram do ônibus na rua Suzuka e perceberam quantos fantasmas havia na cidade. Li e Tom foram até a loja, que se chamava Sem Proibições, e ficaram interessados em ver o que era vendido ali. Embora Lee tenha recebido 10.000 créditos, ele não pretendia ser um gastador e comprar coisas desnecessárias. Primeiro queria comprar o essencial. Lee ficou chocado quando teve que pagar 800 créditos por roupa de cama devido à escassez de produtos na época. Lee decidiu que não compraria cobertor por questões de economia, pois no verão já fica gostoso debaixo do lençol. Ele estava prestes a sair da loja quando viu Tonton, que carregava várias coisas. Ela tinha muitos pacotes de papel higiênico e guardanapos nas mãos. Lee não sabia por que ela precisava de tudo isso. Apesar de Lee não achar necessário comprar tanto papel higiênico, ele não pôde recusar Tonton, pois graças a ela recebeu uma casa e 10.000 créditos. Ele teve que pagar outros 639 créditos por papel higiênico e guardanapos. Um momento depois, Tony já estava empurrando em alta velocidade um carrinho cheio de mantimentos. Em seguida, Tony quis visitar uma loja de roupas femininas e escolher roupas diferentes para si, mas Lee não sabia se todas essas coisas que estava comprando seriam úteis para ela. Tonton levou Lee ao departamento de armas, onde ela experimentou todas as armas que estavam à venda. Voltando para a mansão, Lee rolou um carrinho enorme com todo tipo de coisas e gastou mais de 9.000 créditos. Embora ele gastasse quase todo o seu dinheiro, seu relacionamento com Tonton melhorou e ela ficou feliz. Tonton começou a demonstrar mais emoções e a compreender Lee perfeitamente. Lee relaxou perto da piscina de sua mansão e pensou no que eles fariam a seguir para desenvolver e alcançar o objetivo de se tornarem mestres dos espíritos. Primeiro, você precisa cumprir alguma missão para ganhar dinheiro, já que ficaram com os bolsos quase vazios. Lee, depois de ver quais missões existem, descobriu por si mesmo que eles não precisam de missões de nível F e E, para as quais o pagamento é de até 2.000, mas é melhor aceitar missões de nível C, para as quais você pode conseguir 20.000 imediatamente. Lee foi para a periferia da cidade, para os armazéns de alimentos, onde vive um fantasma de nível C, devorando comida do local por vários meses. Embora os armazéns estivessem na primeira linha de defesa, onde deveriam estar muitos mestres dos espíritos protegendo a cidade, Lee percebeu que o local não estava tão lotado. Os trabalhadores do armazém perguntaram a Lee se um espírito fantasma em treinamento poderia completar uma missão de nível C, ao que Lee respondeu definitivamente positivamente. O mais velho deu ao herói um mapa com um ponto marcado onde ocorre a perda de comida com mais frequência e disse-lhe para seguir até lá. Ele foi avisado de que provavelmente não conseguiria completar esta missão em um dia e teria que passar vários dias em armazéns. Os trabalhadores tentaram dizer a Lee mais alguma coisa sobre como capturar o fantasma, mas ele os rejeitou e disse que não precisava de ajuda ou orientação. Os trabalhadores discutiram quantos mestres dos espíritos fantasmas morrem todos os anos, enfatizando que na maioria das vezes são os pirralhos autoconfiantes que não ouvem os adultos que morrem. Lee seguiu o caminho até o ponto marcado no mapa, observando simultaneamente a beleza desta região selvagem e respirando fundo o ar puro. E algumas horas depois, Lee já está ao pé da caverna, que é guardada por 2 mestres da alimentação. Eles ficaram gratos por ver Lee e saber que ele tinha vindo para ajudá-los a resolver a situação atual e acabar com o fantasma que os mantinha em tanto dever. Disseram-lhe também que a gruta servia não só para alimentação, mas também para proteção em caso de ataque à primeira linha de defesa da cidade, por isso, era estrategicamente importante.
A caverna parecia pequena por fora, mas era enorme por dentro. Lee disse que iria ajudá-los a resolver o problema, entrar na caverna e não deixar nenhum vestígio do espírito para trás. Os guardiões disseram a Lee que o fantasma não é perigoso para as pessoas, mas consome suprimentos de comida inimaginavelmente grandes e logo não haverá nada para alimentar as pessoas que guardam a primeira linha de defesa. Os zeladores disseram que outros mestres dos espíritos já haviam tentado capturar o espírito, mas não conseguiram encontrá-lo, pois ele se esconde quando avista alguma das pessoas. Tom, vamos trabalhar e encontrar esse espírito assustador e puni-lo ao máximo. Tom, como sempre, apareceu com seu traje charmoso e pelo seu visual ficou claro que ela estava no negócio e entendeu o que era exigido dela. Tom era tão atraente que os tratadores, ao vê-la, começaram a babar e a ficar envergonhados com sua presença. Lee perguntou a Tom se ela sentia a presença de espíritos e como ele poderia ajudá-la a detectá-los. Tony apontou para a saída da caverna, mas Lee não conseguiu entender o que isso significava. O que seu aceno significa? Tom, você está dizendo que a placa está lá fora. Com a velocidade da luz, Tony trocou sua aura branca como a neve por um chakra vermelho escarlate de força explosiva. Um terceiro olho, que lembra o Sharingan de Itachi, se abriu em sua testa, suas pupilas desapareceram, seus globos oculares ficaram vermelhos, seu crânio e a borboleta em seu cabelo aumentaram. Todos ao redor ficaram fascinados e assustados com a nova forma do Tom. Tom olha na direção da saída para onde estão os zeladores. O fantasma está mesmo lá fora e é por isso que ninguém conseguiu encontrá-lo durante o dia. Tony apontou o dedo e todos ficaram perplexos. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Por que Tony estava apontando o dedo para um dos zeladores? O zelador ficou muito assustado e não sabia o que fazer. Sabia que não estava possuído por um fantasma. E naquele momento algo começou a se mover no bolso da jaqueta do zelador e a emitir um brilho verde. O bolso continuou a se mover e a emitir sons que ecoavam por toda a caverna. O devorador está escondido no bolso da jaqueta. Como isso é possível? Houve um grande estrondo e uma luz verde caiu para cima, engolfando o zelador, que já parecia um zumbi terrível. Seus traços faciais assumiram a aparência de um homem velho. Seus olhos eram mais pretos que a noite, sua pele estava rachada, as veias se destacavam. De repente ele se virou e se viu no teto, sua boca ficou preta e se alargou até os ouvidos. Ele gritou com uma voz frenética. O companheiro do zelador estava horrorizado, não sabia o que esperar do fantasma, pois todos pensavam que ele não tocava nas pessoas. O devorador avançou de boca aberta em direção ao parceiro, mas o herói o acertou com um chute no rosto. O golpe foi tão forte que o devorador no corpo do zelador voou 100 metros em direção à saída da caverna. No entanto, isso não o atrasou por muito tempo e ele, tendo se levantado em uma fração de segundo, correu para a batalha novamente com uma sede de sangue ainda maior. Meu corpo melhorou 2 vezes. Uma pessoa comum não teria coletado ossos com tal golpe, mas há um fantasma em seu corpo e ele não é mais humano. Lee queria atacar, mas então Tom interveio. Sua atitude foi muito séria. Ela deu um pulo e, com um movimento, agarrou o devorador pelo pescoço e puxou-o em sua direção. O fantasma resistiu o melhor que pôde, mas Tom o segurou com tanta força que ele não pôde fazer nada e apenas emitiu sons ofegantes. Com um leve movimento da mão direita, ela agarrou o espírito pela enorme boca do zelador e puxou com toda a força que pôde. Ela começou a tirar o espírito do zelador. Ele brilhou com uma luz verde e tentou matar o zelador antes de deixar seu corpo. Tom jogou o fantasma como uma bola de beisebol, para que ele não tivesse chance de voltar. A luz desapareceu na caverna. Ele foi engolido pelo espírito verde do devorador. A escuridão total poderia fazer o seu favor, já que ele conseguia enxergar no escuro. E então o herói percebeu que não foi o fantasma que absorveu a luz, mas simplesmente os absorveu. Agora eles estavam dentro do fantasma. Então Lee, não entre em pânico. Você precisa pensar com a cabeça fria. Você precisa não só escapar, mas também completar a missão. Caso contrário não haverá dinheiro para comprar papel higiênico para Tom. Lee e o zelador estavam no território do fantasma. Só um espírito muito forte pode criar seu próprio território dentro de si, para que ninguém de fora possa ver o que está acontecendo lá dentro. Para onde foram todos? Para onde desapareceram o dono e o zelador? Onde estavam todas as pessoas e como conseguiram desaparecer num instante? Uma língua roxa apareceu do nada e tentou agarrar Lee, mas ele conseguiu se esquivar. Mas a língua agarrou o zelador e começou a apertá-lo até que ele começou a perder a consciência. A língua puxou bruscamente o zelador para si, e ele já estava voando para a boca do território do fantasma. E o herói não podia fazer nada a respeito.
Ele tentou pular e agarrar o prisioneiro para segurá-lo e evitar que o monstro o levasse. Mas no momento do salto, seu pé foi parar em outra boca dentada, o que não lhe permitiu dar o salto. Lee imediatamente pegou uma lâmina dourada e enfiou-a com toda a força na boca que segurava sua perna. Ele golpeou e golpeou com sua lâmina a boca e os dentes do território do monstro, mas não houve reação. O herói viu um brilho vermelho, presas aparecendo e sentiu-se sendo puxado para baixo. Ele percebeu que estava sendo sugado por uma das muitas bocas e estava condenado à morte, a menos que Tonton aparecesse novamente. E então Lee a viu, como sempre, a charmosa e terrível Tonton. Seu cabelo estava crescendo, como seu vestido. O herói, quase caindo, viu que não estava mais no território do fantasma, afinal Tonton o havia destruído. Como sempre, ele ficou muito feliz em vê-la, nos momentos em que era ameaçado de morte iminente. Informações sobre a experiência adquirida e a nova capacidade de absorção apareceram no controle remoto do espírito. Tonton foi novamente até seu dono com lágrimas nos olhos. Ela pensou que ele não seria mais capaz de encontrá-lo. A preocupação com o herói era visível em seus olhos. Ela não sabia se estava tudo bem com ele. Não se preocupe, Tonton, estou bem, disse o herói, e acariciou o cabelo do fantasma. Ela sorriu. Poucas horas depois, Lee voltou ao departamento de alimentação. Devido ao seu retorno antecipado, ninguém imaginava que a missão estaria concluída, todos pensavam que ele havia desistido. O chefe do departamento de alimentação olhou para Li Fan com grandes olhos redondos, sem entender como era possível lidar com um fantasma de tão alto escalão tão rapidamente. Um especialista que mede a aura de fantasmas confirmou que a aura maligna não está mais na área. O chefe do departamento de alimentação pediu desculpas por subestimar Lee e agradeceu pelo seu trabalho. Depois informou que a recompensa pela missão seria acreditada em sua conta. Tarde da noite, Lee disse a Tonton que eles haviam recebido uma recompensa de 15.000 créditos e que sua próxima missão aumentaria seu nível para o rank C. Ela também poderá criar um território fantasma como o que derrotou hoje. A cada promoção, a força e o potencial crescem, novas oportunidades se abrem, mas agora cada nova habilidade é mais difícil de atualizar. A possibilidade de absorção de fantasmas também apareceu, e ele notou que eles tiveram sorte de encontrar um fantasma fraco de nível C hoje. Em 3 dias, é necessário elevar as capacidades do Tonton a um novo nível e, para isso, é necessário completar o máximo possível de missões de rank D. Precisamos procurar uma nova missão. Vamos tentar reservá-la na cidade, pois a reserva online travou por algum motivo. 3 estagiários estavam sentados em um café discutindo que alguém havia realizado todas as missões de rank D, e eles tinham acabado de se unir e queriam realizar uma missão para todos. Neste momento, Lee e Tonton estavam realizando missões de rank D, um após o outro, e foi por causa deles que outros não foram capazes de assumir essas missões. O trabalho em equipe dos dois foi incrível, pois as pessoas aprenderam o quanto já haviam conquistado por conta própria, sem se juntarem a outros trainees. Todos passaram a chamar essa dupla de super-heróis do mundo fantasma. Ninguém conseguia atrapalhar, eles faziam seu trabalho como profissionais. A cada missão, os pontos de experiência, interações e créditos da missão cresciam, e eles também recebiam a próxima pílula. Quando a pílula foi recebida após mais uma vitória, Lee e Tom decidiram descansar e ganhar forças. Chegou a hora de elevar o nível ao posto C, de passar para a próxima etapa mais difícil do caminho, de obter o título de Mestre dos Espíritos. É interessante ver como é o seu território fantasma Tonton. Vamos tentar ativá-lo e ver como podemos usá-lo na batalha. A segunda linha de defesa está em algum lugar nas montanhas. Um território fantasma foi criado, classificado como classificação B pelos membros do Conselho dos Senhores Fantasmas. Membros de rank B do Conselho Fantasma da cidade de Liu viram o território fantasma de longe e decidiram verificar o que estava acontecendo e quem o criou. Eles queriam pegar o que havia neste território e destruir o próprio fantasma. E eles decidiram que 3 mestres de sua categoria poderiam facilmente lidar com um fantasma de sua categoria. O território do fantasma parecia um enorme território da propriedade de um cavalheiro rico. Eles examinaram os quartos mais próximos, mas não encontraram nada neles. Eles viram uma porta trancada e esperaram que o espírito estivesse por trás dela. Um dos membros do esquadrão bateu nas portas com toda a força e eles se espalharam em direções diferentes. O que eles viram quando as portas se abriram na frente deles? 370. Vestido ritual de geisha vermelho brilhante, simbolizando morte e derrota iminentes. Eles começaram a olhar ao redor da sala na esperança de entender o que estava acontecendo aqui e quem era o dono do território.
Um dos 3 mestres percebeu isso de forma muito estranha. Se houvesse um espírito maligno aqui, nossos fantasmas certamente reagiriam, mas não sinto que haja alguém aqui. Um dos mestres olhou para o espelho na parede e foi atingido por um horror selvagem. Ela começou a gritar furiosamente. A cabeça de uma garota fantasma se refletia no espelho. A ação acontecia à noite. Isso assustou muitos mestres. A garota do espelho começou a desenhar alguns símbolos na testa com um pincel de tinta vermelha. O terceiro mestre gritou o mais alto que pôde. Chamou a atenção dos colegas para o espelho. Saia fantasma, gritaram os mestres dos espíritos, e temendo um ataque, dividiram as zonas de controle de visibilidade. Eles estavam com mais medo porque não conseguiam invocar seus fantasmas, mas corriam grande perigo, tinham que confiar apenas em si mesmos. E então o mestre sênior percebeu que esse território fantasma quebra a conexão entre o fantasma e a pessoa que nele se encontra. Tentaram correr para a saída, mas alguém já estava vindo, batia com muita força na porta. Algo com olhos vermelhos sangue em um capuz irrompeu na sala e começou a alcançar os mestres, e eles correram horrorizados para onde quer que olhassem. Tudo o que restou do território do fantasma foram lascas de madeira e fragmentos de pedra. Perto estavam os cadáveres de mestres Rank D, eles também eram membros do governo da cidade de Lui. O presidente do conselho e seus auxiliares foram ao local da morte de 3 subordinados e ficaram horrorizados com a imagem que observaram. Estamos rastreando esse fantasma há vários meses e não conseguimos pegá-lo. Ele precisa de algo que esteja localizado em nossa cidade. O que você acha que ele quer da cidade? Talvez ele só queira destruir o governo. Ainda não conseguimos descobrir nenhuma informação significativa sobre este fantasma. Especialistas levarão os corpos até a base, e lá tentarão descobrir pelo menos algumas informações sobre o fantasma. Vou criar clones das sombras e enviá-los junto com grupos para ajudar, e você notificará os mestres dos espíritos para que não participem de missões fora da cidade. Enquanto isso, o herói ficou surpreso ao saber que no programa todas as missões de nível C são gratuitas e ninguém quer completar uma missão fora da cidade. Li Fang decidiu que, já que ele e Tonton estavam do lado de fora, por que não testar suas novas habilidades em uma luta real? E aqui é o lugar onde a missão deveria começar. É estranho que você nem ouça o balanço das folhas. Ele viu agricultores pendurados em galhos de árvores e se perguntou, quem fez isso com os pobres, que levantaram a mão? Talvez este seja o fantasma de um enforcado que se diverte dessa maneira. Não havia ninguém na floresta, exceto os enforcados. Lee ficou cauteloso. É estranho, eu poderia jurar que já vi esse morto há meia hora. Será que estou mesmo andando em círculos? Houve um som estranho de galhos, ele não entendia o que estava acontecendo. Um estranho som de rosnado foi ouvido, e o herói não entendeu o que estava acontecendo, pois ainda mais cadáveres começaram a ficar pendurados acima dele. Li Fang assumiu uma postura de luta e se preparou para lutar. Sua reação foi de alto nível. Ele percebeu que estava em um território fantasmagórico que parecia uma floresta frutífera, mas o inimigo já se aproximava atrás dele. Li Fang evitou o golpe e tentou agarrar o cabelo do fantasma, mas foi intangível. Os cabelos do fazendeiro enforcado enrolaram-se na garganta do herói e começaram a sufocá-lo. Ele não conseguia pronunciar uma palavra. Mas então Tonton apareceu e conseguiu libertar a garganta do herói do cabelo fantasmagórico. Enquanto o herói pigarreava, Tonton estava pronto para iniciar a batalha e pretendia vencer. O resto dos fantasmas enforcados também começaram a atacar o herói e seu amigo. Mas Tonton se transformou em sua forma mais elevada. Agora ela estava usando um vestido vermelho brilhante e um laço alargado. Os longos cabelos fantasmagóricos dos fazendeiros enforcados foram despedaçados pelo toque de Tonton. Mas os fantasmas, não se poupando, continuaram avançando, não tinham consciência, eram controlados por um fantasma desconhecido. Tonton usou o poder da chama destruidora e os oponentes começaram a derreter antes de chegar aos heróis. Um momento depois, os heróis já estavam de pé e olhando para a corda fantasma mágica que receberam como recompensa. Li Fang ficou surpreso com uma vitória tão rápida. Junto com a corda, os heróis também receberam uma pílula mágica que pode aumentar seu nível. Enquanto isso, na cidade exterior, falava-se de um fantasma que vivia fora dos portões da cidade e que estava destruindo poderosos mestres dos espíritos. Por causa disso, a liderança da cidade decidiu fechar o portão principal para evitar perdas desnecessárias entre os mestres dos espíritos. Falava-se que devido ao aumento do número de espíritos malignos, os mestres seriam gradativamente exterminados. Eles não se esqueceram de discutir sobre Li Fang, que tão jovem foi capaz de derrotar monstros tão fortes e ocupar a mansão. Os espiões estavam coletando informações.
Os espiões falaram sobre a veracidade dos rumores sobre o espírito forte que Li Fang possui. Eles planejaram matar o estudante sortudo, capturar seu companheiro espiritual, vendê-lo e se tornar o mais rico. A noite caiu. Vemos a área da mansão, onde fica a mansão recebida por Li Fang. Os espiões caminham pela Praça das Mansões e ficam sabendo por um dos alunos que o herói não volta para casa há vários dias, pois está em missão fora da cidade. O aluno também revela que Li Fang é o único aluno que realiza missões fora dos muros, e seu espírito já quase atingiu o rank C. Os espiões não responderam ao aluno porque estavam procurando por Li Fang. Eles disseram que estavam apenas interessados em ver um mestre dos espíritos tão famoso. Os espiões discutiram sua sorte. Eles acreditavam que como o herói estava atrás do muro e todos os mestres estavam na cidade, ninguém poderia ajudá-lo. Depois de matá-lo, eles planejaram usar uma bolsa mágica para selar o espírito do herói e vendê-lo mais tarde. Somos transportados para o local de descanso do herói e de seu espírito fantasmagórico. Tonton cercou o acampamento com selos de proteção e está guardando o adormecido Li Fang. O herói, ao acordar, saiu da tenda e viu que Tonton estava com frio e entediado. Ele agradeceu pelo serviço responsável e deu um tapinha na cabeça dela. Ela estava feliz. Ele tirou o smartphone do bolso para encontrar a próxima missão Rank C. Ele viu que havia recebido diversas mensagens que falavam do aparecimento de um espírito maligno, por causa do qual todos os mestres haviam partido para a cidade. Entendeu por que todas as missões fora da cidade eram gratuitas. Além disso, seu colega de classe enviou uma mensagem sobre homens suspeitos de capa de chuva que estavam interessados em seu progresso e disse-lhe para ter cuidado. O herói percebeu como eles poderiam entendê-lo usando a tabela de missões gerais. No momento, ele é o único fora da cidade onde uma missão de rank C pode ser concluída. Então, assim que ele escolher, ela será marcada como concluída, e é assim que eles descobrirão sua localização futura. O herói percebeu que não poderia hesitar, caso contrário eles pisariam em seus calcanhares. Para enganar os caçadores, ele escolheu uma missão nas montanhas, onde vivia um espírito maligno que matava lenhadores, e ele próprio foi em missão a uma pedreira. Sem perder tempo, o herói pegou a estrada. Li Fang chegou a uma pedreira onde vivia um fantasma, destruindo cavernas e matando trabalhadores da pedreira. O herói decidiu não avisar ninguém de sua chegada para ganhar tempo e poder sair daqui antes que os caçadores de fantasmas chegassem. Como esperado, o herói conseguiu chegar em missão à pedreira, e a notificação na lista geral de tarefas dizia que ele estava em missão na floresta. Os caçadores de fantasmas imediatamente correram para uma missão na floresta. O caçador sênior sugeriu a separação para não perder Li Fang. Os caçadores concordaram em esperar pelo menino, e quem ouvir primeiro avisará o companheiro. O caçador sênior chegou à pedreira e começou a descobrir quem havia assumido a missão de destruir o fantasma de pedra. O gerente disse que o jovem destruiu o fantasma e saiu há cerca de 15 minutos e fugiu. O homem disse que não sabia exatamente para onde o cara foi, mas poderia indicar a direção aproximada. O caçador jogou o gerente no chão e se moveu a toda velocidade na direção indicada. O gerente ficou surpreso com o tratamento dispensado ao mestre dos fantasmas e acreditou que ele não era digno desse título. Ele pegou seu smartphone e começou a digitar algo, olhando na direção para onde o caçador de espíritos malignos havia fugido recentemente. Li Feng recebeu uma mensagem em seu telefone informando que há poucos minutos um mestre dos espíritos de capa apareceu na pedreira e estava interessado no herói. Acontece que há 3 horas Li Feng pediu ao gerente que informasse a quem procurasse por ele que o herói fugiu em uma determinada direção há 15 minutos. O herói informou a Tonton que o plano funcionou e seus perseguidores foram separados, pois apenas um deles chegou à pedreira. Eles têm certeza de que o herói acabou de sair da pedreira e aguardará o início da próxima tarefa, que o herói acaba de aceitar oficialmente por meio do aplicativo. No entanto, quando Li Fang confirmou a missão, ela já havia sido concluída e o fantasma maligno da água foi derrotado. Li Fang determinou onde os caçadores de recompensas estavam agora e decidiu organizar sua caçada, porque ele os havia levado a uma armadilha com suas ações. Um dos caçadores avisou ao companheiro que o herói havia escolhido uma missão na caverna de água fria e tentaria chegar lá antes dele para armar uma emboscada. Li Fang já tinha seu plano e não pretendia cair na armadilha dos caçadores. O herói sentiu sua força e a força de seu espírito, sentiu pena daquelas pessoas que acreditavam que poderiam matá-lo. Enquanto todos pensavam que Li estava na caverna de água fria, ele se dirigia ao Monte Xiafen, de onde um dos caçadores, por sua vez, deveria estar indo. O objeto espiritual foi iluminado com luz. Foi Tonton quem sentiu a presença de espíritos malignos.
Ela imediatamente apareceu em sua forma mais elevada, com um vestido vermelho e olhos brilhantes sem pupilas. Ela abraçou o herói e seu vestido começou a envolver os dois, criando uma poderosa barreira protetora. E não em vão, um meteorito vermelho brilhou nas proximidades como um foguete, sua energia era incrível. O herói olhou para o meteoro movendo-se em grande velocidade e não entendeu o que estava acontecendo. Li Fang percebeu que um fantasma poderoso estava voando acima deles, então Tonton o escondeu com sua energia. Li pensou que nunca tinha visto tanta habilidade mágica dela antes e percebeu que a cada batalha ela descobre novas habilidades. O sistema de bônus fantasma forneceu uma oportunidade para Li ganhar uma habilidade aleatória para Tonton. Eles ganharam a habilidade de restaurar itens mágicos danificados. Para ativar a habilidade, era necessário colocar um item de regeneração na mão do fantasma. Li decidiu restaurar a corda dos cabelos dos mortos, que era controlada por um fantasma de nível C. Agora esta corda poderia ser usada para amarrar fantasmas malignos. Li gostou do fato de ter tal item, porque muitas vezes uma pessoa não consegue tocar em um fantasma para detê-lo. O herói ouviu as vozes de 4 viajantes em capas de chuva, eles se voltaram para ele. O herói os reconheceu por suas capas especiais, eram pessoas que trabalhavam para o governo da cidade. Eles perguntaram a Li o que ele estava fazendo sozinho tão longe da cidade principal. Sem esperar resposta, disseram-lhe que se ele não quisesse ter uma morte terrível, deveria voltar para a cidade. O herói entendeu que pessoas da equipe do governo estavam rastreando a luz vermelha que brilhou no céu alguns minutos atrás. O herói achou que teve muita sorte por ele e o sinal vermelho estarem indo em direções diferentes. Enquanto isso, no acampamento na fronteira da defesa, discutiam o exame dos mestres assassinados de posto B. Verificou-se que os mestres não conseguiam nem convocar seus espíritos, e como os 3 mestres de posto B não podiam ser derrotados nem mesmo pelo espírito de posto A, eles estavam sendo caçados por um fantasma de poder desconhecido. A chefe da cidade recebeu um telefonema de uma garota de sua equipe e disse que estavam seguindo a trilha de um meteorito vermelho, e também que encontraram um estudante fora da cidade. A garota da equipe pediu ao chefe da cidade que relatasse isso à Academia dos Espíritos Fantasmas. A noite caiu e o herói chegou ao Monte Xiaofen. Ele ficou escondido na esperança de encontrar um dos caçadores que queria matá-lo. Li Fang percebeu que a melhor vista desta área era desta torre em ruínas, e os inimigos provavelmente estavam escondidos lá. O caçador estava falando ao telefone. Ele já havia sido informado de que o monstro na caverna de água fria havia sido destruído antes da chegada do caçador sênior. Enquanto a venda de Tonton era discutida após a morte do herói, Li Fang já estava por trás do ladrão. Ele ligou para Tonton para lidar com ele antes que o segundo caçador chegasse. Tonton avançou contra o homem, mas sentiu a energia deles e evitou o golpe. Ele convocou seu espírito, um fantasma com cara de gato. A batalha entre 2 fantasmas começou. O gato era um espírito de rank C. O herói decidiu não ficar de lado e lidar com o mestre dos espíritos. Ele sacou sua lâmina dourada e, contornando as costas do inimigo, girou para destruí-lo. A lâmina entrou direto no peito do inimigo. Ele gritou, e um brilho verde apareceu em seu peito, como seu espírito. Naquele momento, o espírito com cara de gato rosnou o mais alto que pôde e lançou uma energia de força desconhecida ao redor de todos os presentes. Sua energia absorveu tudo ao seu redor e ele ativou seu território fantasma. Dezenas de gatos começaram a aparecer ao redor, seus miados ecoando na cabeça do herói. O fantasma com cara de gato soltou um rugido insano. Ficou claro que ele estava invocando os espíritos de gatos mortos. Ele começou a apontá-los para o personagem principal e seu fantasma. Gatos mortos atacaram seus oponentes na esperança de arranhá-los e privá-los de suas almas. Mas Tonton já estava formando o selo da técnica da bola de fogo. Os gatos sobreviventes tiveram suas caudas queimadas e nem mesmo cinzas sobraram dos demais. Li Fang ficou surpreso com o nível em que a batalha estava ocorrendo. A tecnologia explosiva era tão poderosa que todos os seres vivos num raio de 1 quilômetro se dissolveram em fogo. Mas algo incrível aconteceu e Li se viu no território fantasmagórico de Tonton. Depois de ver os brinquedos, Li pensou que Tonton ainda era uma criança. Um carrossel de animais de estimação maluco, uma locomotiva a vapor e peluches que se moviam na mesma direção. Eles estavam indo em direção ao caçador de fantasmas ferido que segurava seu peito. Os passeios malucos quase alcançaram o inimigo e estavam prontos para atacar, mas o fantasma com cara de gato resistiu ao ataque e defendeu o dono. O caçador saltou para longe da linha de ataque e pensou que o poder de Tonton não o alcançaria. Ele sentiu mau hálito e risadas nervosas. Era como um palhaço em um circo.
O caçador nunca esteve tão certo como agora, mas era tarde demais. A enorme cabeça do palhaço o alcançou e abriu a boca acima de sua cabeça. Uma fração de segundo e o líquido vermelho do corpo do caçador se espalhou em diferentes direções. Li Fang percebeu que a aura verde fantasmagórica que acompanhava o caçador até aquele momento começou a desaparecer. O território fantasmagórico de Tonton e o espírito com cara de gato começaram a desaparecer ao mesmo tempo. Mas eles não estavam no mesmo lugar onde estavam antes do início da batalha. Era uma espécie de território tampão. Um fantasma com cara de gato correu ao longo da ponte. Tonton correu para alcançá-lo. Li Fang não conseguiu detê-la. Ela não ouviu seu chamado. O fantasma do inimigo conseguiu voar para dentro do mosteiro. Depois disso, alguns sapatos apareceram ali. Eram sapatos mágicos. Li não sabia o que eram ou que perigo representavam. Tonton já estava na soleira do mosteiro, quando o herói decidiu usar uma corda mágica para deter seu companheiro. Sem perder tempo, ele jogou a corda com toda a força que pôde em seu fantasma. E no último segundo ele conseguiu agarrá-la e arrastá-la para longe do mosteiro. Ele a puxou com tanta força que ela se chocou contra ele e o derrubou. Eles se encontraram perto do local onde a batalha havia começado recentemente. O herói perguntou ao seu fantasma como ela estava se sentindo. Ela mostrou a ele os sapatos vermelhos bordados que estavam na entrada do mosteiro. Li Feng não sabia se eles poderiam ter poder espiritual. Enquanto isso, a várias dezenas de quilômetros de distância, um ataque de um espírito maligno de categoria desconhecida ocorria contra a equipe do chefe da cidade. O espírito maligno voou direto para os 4 mestres vestidos com as capas da administração da cidade. No último momento, o foguete vermelho virou-se e voou em uma direção diferente. A equipe administrativa achou que o fantasma percebeu que um alvo mais importante estava próximo. Enquanto isso, Li foi solicitado a usar a pílula fantasma e subir de nível para o rank B. O nível de Tonton foi aumentado e veio uma mensagem do sistema informando que era necessário selecionar um novo item espiritual e associá-lo ao espírito de seu dono. O herói vasculhou sua bolsa e decidiu escolher os sapatos que Tonton tanto se esforçou para conseguir. O sistema notificou Li Fang que os sapatos deveriam ser devolvidos à noiva com seu vestido de noiva sem morrer. A flecha vermelha voou em alta velocidade. Ela sentiu que em breve alcançaria o que procurava há tanto tempo. A flecha vermelha era um fantasma em um vestido de noiva vermelho. Ele estava voando atrás dos sapatos. Li Fang estava em perigo.